mente aberta que o papo é de impacto. Ideia que move, que faz pensar. É o lendário que chegou pra te inspirar. Lendário Casti, lendário Casti, lendário Casti, lendário Casti. Papo é de impacto. Lendário Casti, papo é de impacto. Lendário Casti, lendário Casti. Olá, sejam muito bem-vindos ao Lendário Cast, nosso quarto episódio desse programa que nasceu para trazer e dar voz a grandes pessoas, grandes ideias, grandes nomes. E hoje eu estou recebendo aqui a Nara. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Ela que é sexóloga, terapeuta. Sou multiterapeuta corporal, sexóloga, terapeuta tântrica, facilitadora e terapeuta energética também. E também sou empresária. Muito bom, multifacetada aí, Multis. É, Tô sentindo já que esse episódio vai ter uma energia muito positiva, muito boa, muita troca aqui, interessante. E para a gente começar, né, esse papo legal da gente aqui, eu já queria saber como foi que surgiu assim essa inspiração para juntar essas áreas, um pouco da sua experiência também, da sua história, quem é Nara, né, e como foi essa junção de todas essas áreas aí. Então, começou há mais de 15 anos atrás, né. Eu tenho uma mãe que é cabeleireira, hoje, né, já está aposentada. Comecei trabalhando no salão dela. E aí depois fui ganhando asas, querendo, né, trabalhar para outras pessoas. Trabalhei já fui secretária de advogado, já trabalhei em loja, então antes de entrar na área terapêutica, né, eu passei por outras experiências. Até que quando, lá em Fortaleza, quando eu voltei a morar na minha cidade, eu estava sem emprego e um amigo ele falou assim: "Ah, tem uma clínica ali que está selecionando umas meninas, é uma clínica de massoterapia e tal". Eu falei: "Mas eu não sei fazer massagem". Ele falou: "A dona treina, ela treina e tal". Aí eu: "Tá bom". Aí eu fui lá, eh, ela me treinou, gostei muito, entrei no curso no Senac, no Sesc, aliás, fiz curso no Sesc, depois Senac, e comecei a ficar, né, mais empenhada na área de massoterapia, massagem relaxante, massagens terapêuticas mesmo para tirar dores, né. Bacana, nessa época tu tava, qual era a tua idade? Nossa, eu tinha uns 26 a uns 26, 20, por aí, uns 25 a Sim. 26 anos, por aí, ou menos, não lembro bem. Né. Eu já tô agora com mais de 40, né, uns 40, quarentinha. Vamos arredondar aí. Bastante experiência já para Muita contar, muita história para contar. E experiência. eu quero ouvir cada história dessa aí hoje. Aí eu passei muitos anos trabalhando e foi uma época muito boa, né. Era na época de 2000 ali, época muito boa. Eh, o dólar estava bom, muitas pessoas viajando para fora, eu ganhava muitos presentes, tipo, eu tinha clientes que viajavam para os Estados Unidos e traziam presentes maravilhosos, que hoje em dia as pessoas estão dando mais é chocolate, um vinhozinho. É, hoje Mas as eu condições são ganhava outras hoje, né? nossa, aquela época lá, eu ganhava já cheguei a ganhar netbook, câmera fotográfica que traziam de fora. Sim. Foi uma época boa, né, de um governo bom também. E aí, nesse tempo, conheci o pai da minha filha, casei, parei de trabalhar, porque ele era uma pessoa muito ciumenta, não queria que eu fizesse mais massagens. Entendi. E aí eu fiquei mais de 4, 5 anos, parada, entendeu. Até que eu não aguentei mais, né, numa relação muito abusiva, não podia trabalhar, o máximo que ele deixava era eu fazer cursos, então eu fiz enquanto eu estava com ele, assim, eu fiz muitos cursos, até curso de costura, sei até costurar roupa também. Aí curso de costura, de modelagem, fiz, também entrei na faculdade de nutrição, só que não levei adiante que não era nutrição, não era para mim. Sim. E eu queria mesmo psicologia, aí eu até tinha as aulas de psicologia lá dentro, né, da nutrição, e eu falava para a professora: "Professora, eu não queria nem estar fazendo nutrição, eu queria fazer psicologia". Aí ela: "Não, você é doida? Fica na nutrição mesmo". Que naquela época ainda
psicologia não era tão valorizada até chegar a pandemia, É verdade, que hoje em dia os psicólogos estão com a agenda cheia, é verdade. psicanalista, né, os terapeutas. Então, quando entrou a pandemia, foi uma área, assim, muito valorizada, né. A gente ficou um tempo parado, né, que não podia ter contato com pessoas, foi difícil, mas depois quando foi voltando, as pessoas estavam já enlouquecendo de tanto É. ficar dentro de casa, aí procuravam massagem, né, A eh, prioridade com o bem-estar, né, a a pandemia fez prioridade com que todo mundo quisesse buscar realmente o estar bem com o bem-estar. outro, consigo mesmo, né. Então Uhum. realmente essa tendência pós-pandemia de buscar terapias, como você está falando, seja a a a terapia mesmo com o psicólogo ou outros tipos de terapia também para buscar o bem-estar, né. Isso, e até hoje vem crescendo muito, né. Eh, eu acredito que a área de terapias em geral, tanto psicologia como terapias holísticas, elas ficaram mais em destaque a partir dali, Sim, né. Que antes da pandemia, na cidade lá em Aracaju, onde eu morava, tinham poucas massoterapeutas, assim, de nome e tal, poucas que sabiam fazer uma massagem tântrica, por exemplo. Não anunciava tanto, as pessoas tinham mais medo, assim, de anunciar, e as que anunciavam tinha sempre, assim, uma agenda bem cheia, né. E aí, depois disso, muitas pessoas também perderam o emprego, foram entrando fazendo curso de massagem. Eu tenho sim. várias colegas que também entraram, para fazer curso de estética ou cílios, né, essas partes de estética também. Então foi crescendo muito a área de estética, né, e, massoterapia, pessoas, né, tendo a sua própria renda. E como chegou a questão da energia, né, esse cuidado, esse olhar também voltado para essa questão das energias? Porque eu sou leigo no assunto, mas imagino que massagem seja uma coisa e essa parte da energia e esses cuidados energéticos já é uma outra demanda, não é isso? A gente tá o tempo todo em energia, aqui Sim, está sim. fluindo É, energia, né, nosso mundo flui, né. Essa parte de estudar mais sobre frequências, energia, terapia energética, surgiu esse ano. hum, Eu já entendia, já estudava um tempo atrás, né, através da terapia tântrica, né, que eu aprendi muito com Deva Arya, que foi minha mestra. Então a gente já trabalhava ali, estudava, né, um pouquinho dos chakras, né, e eu já aí tinha um tempo atrás, há mais de um ano atrás, eu comecei a olhar mais para esse lado de terapias energéticas, magnética, reiki eu já recebia de outras amigas que, né, faziam reiki, teta healing, e aí eu gostava muito. Aí eu fiquei assim: "Eu quero também aprender", né, não ficar só na área de massagem, de uhum. tocar, mas sim de sentir, né, de sentir. E eu já admirava muito o perfil do Macedo, Livaldo Macedo. E aí eu fui acompanhando o perfil dele e me preparando para poder ir para São Paulo, porque ele, né, só ministra curso lá em São Paulo, ou na região sul. Até que surgiu a oportunidade, me interessei de fazer o tantra magnético, primeiro, dentro da minha área, né. Eu já tenho várias formações dentro do tantra, que é tantra xamânico, tantra clínico, né, tudo com a Deva Arya, e fiz o tantra magnético lá em São Paulo com Macedo e Bianca. Aí eu aprendi sobre, né, trabalhar as energias, os chakras, né, como conduzir ali, né, a energia vital. Bacana. E depois, né, também outros métodos de massagem tântrica com o taoísmo, o shiatsu sexual, que tem gente que conhece o shiatsu para aliviar dores, Sim, que já é o fiz muito inclusive o já shiatsu. recebeu para aliviar dores, Sim, mas tem também um shiatsu sexual, a reflexologia sexual, que são os pontos para trabalhar as suas emoções e também aumentar o seu prazer, a libido. Tem uns toques certos aí nos lugares que entendi, ajuda a aumentar a libido. entendi. Entendeu? E isso é uma questão tão importante hoje em dia, né, especialmente quando se trata de casais e pessoas que estão nessa rotina, às vezes o trabalho e aquela coisa toda que vai
dificultando, inclusive, a pessoa de sentir o prazer, né? E Exato. ter esses estímulos, ter essa questão de trabalhar mesmo essa energia sexual do casal, da pessoa em si, é realmente muito importante para a vida como um todo, não é isso? Exatamente. Os casais, eles também têm procurado bastante, né. Eu viajo, né, para várias cidades, faço temporadas, em Maceió, daqui a final do mês estarei em Natal, e também tenho feito temporadas em São Paulo. São Paulo, o pessoal lá tem uma mente totalmente diferente daqui do Nordeste. Eles são muito mais abertos, mais curiosos, né, e Sim, deixam mesmo, assim, livre as fantasias. Então, assim, pessoas com, mais, assim, liberdade de expressar suas sim, fantasias, os fetiches, entendeu. Tanto que lá tem também o tantra, tantra negro, tem um tantra com BDSM, que eu tenho umas amigas que trabalham com isso. Eu também, em algumas situações, eu trabalho também com tantra ligado ao fetiche, mas depende ali, né, do cliente, eu estudo, analiso ele, e aí, quando eu acho necessário, eu faço uma terapia com BDSM também. entendi. Eu E entrei como é que aqui no BDSM, sim. é, 10 minutos de episódio e a gente já tá indo bem além aqui. Indo além. E como é que a pessoa chega, assim, para você hoje? Qual é a maior demanda, assim, hoje dos clientes que te procuram? O público, Sim. mais o público masculino. Feminino, elas, estão ainda, assim, um pouco tímidas, mas estão buscando. Inclusive nesse mês de outubro rosa, eu postei ontem, eh, estamos com promoções, né. Esse mês de outubro todo, as mulheres terão desconto especial. Então, seja aqui ou em Aracaju, em Natal, as mulheres que me procurarem, elas terão desconto especial nesse mês de outubro. E também é o mês do meu aniversário. Olha aí, coisa boa. Qual dia? 31, olha aqui o escorpiãozinho. Ah, tô vendo. O presente, então, já é para cliente, né? É, os clientes vão ganhar o presente. Olha aí, coisa boa. E aí sim, o meu público é uma boa parte masculino, os casais também, uma vez ou outra também estão procurando, né, procurando curso, quando eles me procuram, assim, mais para fazer também curso, ou atendimento, os 2 recebendo. E aí tem aquela parte do fetiche também que um homem quer, assistir a esposa recebendo uma massagem tântrica. Uhum. Aí tem uns que vão nessa mentalidade, nesse pensamento, né, de realizar um fetiche, mas chega lá, é totalmente diferente, né, e vê que é muito além, a massagem tântrica vai muito além de prazer, de despertar mais, né, vai muito além. E aí a esposa, né, ela descobre ali um mundo de possibilidades, um autoconhecimento corporal. E é tão interessante essa questão do casal buscar isso junto, né? Porque gera uma Uhum, intimidade, aproxima o casal. Eu isso. conheço, inclusive, casais de amigos que não conseguem conversar sobre o sexo, não conseguem, Nossa, praticam ali, têm a sua vida sexual ativa e normalmente, não fala mas sobre sexo. não falam, Eu exatamente. eu acho engraçado que as pessoas gostam de fazer sexo, mas não falam, não conversam, a mulher não fala o que ela gosta, e ali aí o marido, o parceiro está fazendo achando que está bem, que está indo bem, e ela não está se agradando, né, com aquela situação e não fala. É, Ah, tipo, não gosta dessa posição e fica calada. Eu gostaria que fosse mais assim, assado, gostaria que você me tocasse dessa forma, sim, né. E depois que elas recebem uma massagem tântrica e conhecem, né, o corpo, e acompanhada com o marido, ele observa ali, aprende também, elas descobrem que o prazer não é só no genital, tá no seu corpo todo, que o nosso corpo todo ele é erógeno, nosso corpo todo. Você pode sentir prazer, sentir orgasmos até com toque no pé. Eu nossa, eu tenho várias pessoas aí, clientes,
que já chegaram a vários orgasmos através do toque no pé, mas não é qualquer toque não, tem que saber tocar, porque tem os pontos, como eu falei, a reflexologia sexual. Então tem os pontos certos, como tocar, os movimentos, se é rápido, se é lento. E aí eu tenho essas manobras que eu ensino também, né, para quem é meu Sim. aluno, os casais também eu ensino para eles esses pontos estratégicos. Porque não é só chegar lá e fazer assim uma sensorial, tem os pontos certos para trabalhar. E o que é que tu dirias hoje para um casal que tá necessitando de bom que a gente já saiu completamente do roteiro aqui, a gente Saímos do tinha roteiro, eu até coloquei planejamos aqui o roteiro, mas a conversa tá fluindo já, tá né. fluindo, é. E o bom é assim, o Pode bom é natural, é bom quando a é, gente vai conversando aqui. sim. Mas o que é que você diria hoje para um casal que tem essa necessidade, né, de conversar sobre isso, buscar essa intimidade, mas que não procura, um não procura o outro, muitas vezes por essa questão do preconceito, do tabu ali, enfim. Diálogo, né. Em primeiro lugar, o diálogo e escutar, né. Escutar o outro com respeito e sem julgamentos. Porque aí vai que você fala assim para um exemplo, né, você chega para sua esposa e fala: "Olha, vou te confessar que eu tenho uma fantasia". Ela: "Qual?". "Ah, eu gosto de, por exemplo, beijar pé ou cheirar axila". Sim. Tem gente que gosta, que sente tesão em beijar a axila, cheirar a axila. Tu tá fazendo assim porque você conhece então, né. Conheço já inclusive tem algumas perguntas aqui, a gente vai chegar lá. Aí, ou ele pedir pra ela fazer um carinho lá no bumbum dele. E aí tem mulheres que já julgam: "Ah, homem pedindo pra, né, fazer uma prostática, um beijinho grego ali, é porque ele é gay". Não, é mais um lugar para ser explorado no corpo. Então, não sei por que criaram isso, que homem que sente prazer anal é gay. Tem muitos Interessante, homens. inclusive, você falar sobre isso, porque foi justamente essa uma das perguntas que colocaram ontem no Instagram. Ah, é? Manda aí. Quando eu abri aqui a caixinha de perguntas ontem no Instagram, foi Bora ver. inclusive de uma mulher, né, tem está num relacionamento, e ela falou assim: "Tabus sobre héteros que têm prazer anal. Como ela botou lidar, mas eu acredito que seja lidar com o preconceito cultural". Pois é, a gente tem muito ainda que ser trabalhado com esses tabus e esses preconceitos da sociedade, né. E isso é no mundo todo. Esse é um dos tabus, assim, que muitos homens, chegam e eles falam assim: "Ah, eu você fa na massagem tântrica inclui uma prostática?". "Sim, inclui". Ou tem homens que querem experimentar, né, que já ouviu um amigo falando ou alguma entrevista de um cara falando: "Pô, é sensacional, cheguei ao orgasmo, é um prazer incrível". E eles querem experimentar. Tem muitos homens que têm a curiosidade Sim. e nega, né, e outros vão mesmo atrás. Aí, se ele falar para a esposa, ela vai julgar, como já aconteceu, né, de clientes falarem: "Ai, fui julgado, minha esposa tem a mente muito fechada". E aí foi procurar na massagem tântrica a massagem prostática, né, experimentar e gostou, né. E também, homens que sofrem de ereção. A prostática tem ajudado muito os homens que sofrem de ereção também, a ele ter ali, né, ficar mais rígido e Olha vol aí, os homens que não estão nos ouvindo, já estão pegando as dicas aí. vai ter gente: "Ó, não toca aqui não, isso aí é coisa de viado". Gente, pelo amor de Deus, abre essa mente, É, vamos vamos abrir expandir, a mente, vamos quebrar os tabus aí. quebrar os tabus, né, porque vocês não querem que as mulheres sejam mais abertas, que as mulheres façam isso e aquilo, e vocês também, né, e tem mulher que gosta também de explorar, né, aquela zona ali. E é interessante quando Já. isso é feito com o casal, né, isso quando isso é Isso, com o construído casal. com o casal, até porque o que eu vejo muito, inclusive, quando o casal ele não tem essa intimidade, não conversa sobre isso, e não procura o prazer com o parceiro, a parceira ali, acaba indo buscar fora, né. É, E aí entra um problema. aí entra o problema. As mulheres, o que eu vejo, assim, que eu já percebi, né, de todos os lugares que eu já morei, e eu também, vejo os homens reclamando que as mulheres daqui, de Pernambuco, elas são mais mente fechada. E também tem muito essa questão
crenças religiosas, né? A criação, né? E aí muitos falam que, minha namorada é mente fechada, ou minha esposa, entendeu? Eu senti isso na pele também quando eu já dei palestra para mulheres, para grupo de mulheres, e algumas mulheres ficavam, quando eu falava em algumas coisas assim, elas já ficavam, eu entortava o rosto, a cara, assim, sabe? E já outras se abriam, um olhar curioso e perguntavam. eh, Então, assim, tem homens que já falaram assim: olha, minha esposa é muito fechada e eu acabo procurando mulher fora porque ela é fechada. Eu não estou defendendo aqui a traição, gente, mas tem muitos homens que eles falam isso, né? Que por que que a mulher não faz isso? Ela só quer o tradicional. Fui tentar fazer colocar minha esposa de quatro, por exemplo, e ela se sentiu ofendida. Olha o tamanho da crença É cultural, né? religiosa, cultural. Ele falou: "Vamos mudar a posição aqui e tal". E quando pediu para ela ficar de quatro, ela falou assim: "Você pensa que eu sou uma puta? Você é a puta dele. Entre quatro paredes, você tem que ser a puta cachorra, a safada dele. Entre quatro paredes, entre um casal, né, É, precisa existir essa intimidade, tem né? que existir É. essa liberdade, essa intimidade". E ela se sentiu ofendida. O sexo, claro, que naquela hora morreu, ele broxou. E ela começou uma discussão. Nós de um Por patamar para o outro, né? De um extremo para o Gente, é outro. exatamente. Eu estou citando um exemplo aqui, Sim. né, que como tem pessoas que são muito limitadas. E, eh, tem mulheres que conheceram, né, nunca tinham ouvido falar da massagem tântrica e conheceram em uma palestra que eu dei, num evento de um baile de máscaras que teve da Mari Dornelas. E lá várias mulheres não sabiam o que era massagem tântrica. Aí eu dei várias, a gente tirou todas as dúvidas delas. E daquele evento me vieram, foram 3 ou 4 clientes. 2 delas nunca tinham ouvido falar sobre massagem tântrica. Depois entraram em contato comigo. Uma estava recentemente divorciada e outra estava querendo se separar. Depois que elas receberam a massagem tântrica, elas viram as possibilidades de se explorar mais e de se abrir para uma nova relação, né, um novo parceiro, né, se permitir mais, que na antiga relação não tinha isso, né, e na massagem tântrica apenas com uma sessão já abriu a mente dela, né, porque foi ativada ali a Kundalini, né, porque na massagem tântrica quanto na terapia energética a gente trabalha muito também a nossa energia vital e a energia espiritual da Kundalini. E a Kundalini, quando ela é ativada, ela expande até sua pineal. Quando a sua pineal chega aqui no coronário, né? Eu coloquei até um exemplo aqui. Quando é expandido, você que estava com a sua vida assim, que nem aqueles burrinhos de carga, né? Que só fica enxergando. E quando você tem a sua Kundalini expandida, se abre aqui. A sua mente se abre. Eu tenho vários relatos de mulheres que eu atendi que estavam em relações tóxicas, relações abusivas, que a partir da primeira sessão que eu atendi elas saíram dali com uma decisão: eu não aceito mais isso. Eu não aceito mais viver nessa relação de merda. Entendeu? Mulheres de negócios que procuram também a massagem tântrica para criatividade, para ficar mais criativa, aumentar a autoestima, produzir mais, né. Eu tenho vários relatos: "Ai, Nara, depois da massagem eu tô mais alegre, tô criativa, tô aqui a todo vapor nos meus projetos", que ela ajuda isso também. Tem vários empresários que procuram a terapia Sim. tântrica, a terapia energética, para se sentir, né, mais, disposto. Tá ali, "Puxa, a semana toda estressado, não estou conseguindo raciocinar, eu preciso fazer esse projeto aqui, não estou conseguindo, não estou tendo criatividade". Para um pouco, respira,
entra, né, faz uma meditação também que ajuda, e entra em conexão consigo mesmo, com o seu corpo. A pessoa precisa parar, a gente está todo o tempo todo aí na correria, e o nosso corpo ele pede, tem uma hora que ele pede socorro, "Epa, espera É, tu tá", né, o corpo ele reage, né, sim, às vezes aparece uma manchinha roxa aqui, caspa, cabelo caindo, né, o estresse, sim. né. E é bem comum isso na vida, justamente como você falou do empresário, né? A pessoa que tem essa rotina muito agitada, que precisa dar conta de muitas coisas, às A vezes. maioria dos meus clientes são empresários e empresárias. A maioria tem seu próprio negócio, são patrões, chefes, e eles têm, esse refúgio, né. Uma coisa que eu já percebi de pessoas que estão bem financeiramente, elas tiram um tempinho, todo mês elas tiram ali um tempo para fazer, sua massagem, seja uma massagem relaxante ou um yoga, enfim, mas eles tiram um tempo para se desconectar com as coisas do mundo e se cuidar, e receber esse autocuidado, Tem qualidade de vida, né? qualidade de Bem-estar. vida e bem-estar. Então é É. importante buscar isso, né. Aí tem pessoas que ficam ali: "Ai, é caro, um investimento", mas uma vezinha no mês tem pessoas que separam uma ali, ó, esse valor, isso aqui, esse dinheiro é para meu bem-estar, todo mês, né. Isso. Isso aqui é para o meu bem-estar, pelo menos uma vez no mês. E é interessante que se você não tem esse cuidado consigo mesmo, primeiro quem é que vai ter, se você não cuida de você, né? E Exatamente. depois que é importante que você cuide de si para que você continue tendo essa rotina, mantendo as atividades, como você falou, a experiência das pessoas que passaram por isso, que tiveram essa experiência da massagem, mudaram completamente a produtividade no dia, né. Mudaram Então quando você, bastante. de fato, tem essa pausa, eu digo por mim mesmo, como eu Uhum. te falei, eu já fiz a massagem, a shiatsu e algumas outras massagens mais relaxantes também, comumente procuro uma vez no mês ou mais ou menos, enfim, para poder ter aquele momento de desligar, de descansar. E quando eu volto para a atividade, de fato eu volto mais, né, mais produtivo, com aquela coisa mais relaxada, mente mais relaxada. É importante isso, de fato. Isso, muito importante. Eu também, né, o pessoal fala: "Ai, casa de ferreiro, espeto de pau", mas não, eu procuro, Sim, né. Eu procuro também sempre ser cuidada, eu tenho várias amigas aí, a gente troca massagem, né, e tô sempre buscando também. Hoje mesmo acordei bem cedinho e já procurei meditar, fiz a minha meditação, respiração consciente, alimentando ali, né, minha energia para poder vir aqui para o podcast mais, né, à vontade, mais relaxada. muito bom. Então, Nara, a gente está falando aqui um pouquinho dessa questão da sexualidade, do prazer, e o que significa realmente viver uma sexualidade e uma vida saudável nesse contexto? Então, viver uma vida saudável e consciente é respeitar, né, as suas emoções, os seus limites e poder se permitir mais, né, se explorar mais também, o autoconhecimento do seu corpo, se tocar e não ficar limitado, somente ali no genital. Tem pessoas que podem sentir prazer tocando no rosto, acariciando. Se olhe no espelho, seja você homem ou mulher, né, se olhe no espelho e se olhe, se observa, preste atenção no seu corpo. Tem pessoas que se olham tão rápido no espelho, né? Mas se olhe no espelho pelado, né? Se observa, sem julgamentos, sem colocar defeitos e se amando, né? Que é importante o amor próprio. Sim. A gente sabe que o sexo ele é uma troca de energia, né? Mas o que realmente acontece ali durante esse momento dessa troca, enfim, já entrando um pouquinho também nesse contexto das energias. Isso. Há uma conexão, né, uma grande conexão entre os 2 e há sim troca de energias ali. Então, é muito importante, quando você faz uma troca ali, tipo, a mulher vai transar com o marido e ela não está afim, ela está fazendo só para agradar ele. Ela vai ficar energeticamente ruim, prejudicada, né.
ele vai ficar bem lá, satisfeito e tal, mas ela vai ficar prejudicada energeticamente, emocionalmente. Então, é importante ter uma troca favorável, assim, entre os dois. Não só casados, como solteiros também, a gente tem que saber escolher bem. Eu sou solteira, né, sou bastante seletiva. Então, assim, você tem que ter cuidado mesmo com quem você está trocando essa energia. Sim. Sua energia é inegociável, inegociável. Então, presta atenção com quem você está se relacionando, o histórico dessa pessoa, entendeu? Porque a nossa energia ela é inegociável. Então, tenha mais cuidado consigo mesmo e nessas trocas. E também leva nas amizades, né? Também, ali naquele Sim, sim, ambiente, sim. naquela roda de pessoas. Se você não está se sentindo bem, se retira. Como você falou no começo do episódio, né? Tudo tá ali acontecendo nessa troca de energia, né? Então o ambiente que você tá acaba que influencia muito as pessoas com quem você tá, né? Com É. certeza influencia. E o que a gente poderia dizer para essas pessoas, por exemplo, não estou aqui julgando ninguém que está nessa vida de solteiro aí de baladas, né? Mas a gente sabe que tem pessoas, inclusive eu conheço amigos, já conversei inclusive com alguns deles que estão provavelmente assistindo aqui, mas que levam essa vida de, por exemplo, a cada final de semana estão buscando alguém, então, enfim, isso influencia com certeza na vida energética da pessoa, né? Influencia, né? O ambiente e as escolhas, né? E aí acaba fazendo escolhas também porque tá embriagado, aí tem a Sim, bebida que já influencia negativamente ali, né? Eu bebo, tá, gente? Eu gosto de beber vinho, mas tudo, né, tem que ser moderado. E tanto os homens quanto as mulheres, né, que eu estava falando aqui sobre as mulheres, mas os homens também, né, se proteger energeticamente. Que aí vai lá, faz um sexo só pra gozar, só pra colocar pra fora e depois volta vazio. ou às vezes até mais do que estava antes, né? Ou volta até mais vazio do que estava antes. Exatamente. Tem pessoas que fazem sexo com outras e fica assim, nossa, estou mais revigorado, estou animado, foi legal a troca. E já tem outras pessoas que se sentem sugadas energeticamente. Porque você pode ser sugada energeticamente até sem a intenção do outro, né? E o outro acabou, ou você se entregou demais também, né? E aí o outro sugou a sua energia e você fica se sentindo exausto, cansado, sugado, né? E aí o que fazer para renovar essas energias? É, entrar em contato com a natureza, não precisa ir numa floresta, pode tomar um banho de mar, pisar na areia, né, na terra, meditar. Tira 5 minutos, pelo menos. Tem pessoas, ai, não tenho paciência para meditar. Coloca uma meditação guiada no Spotify, aqui, YouTube é cheio. Coloca uma meditação guiada, 5 minutinhos. Meditar para alinhar ali né, a sua cabeça, seus chakras. Praticar um yoga também. Eu tô, nossa, fã do yoga, é maravilhoso. E procurar receber massagem também. A massagem ela ajuda muito a revigorar, a renovar suas energias. Então procura fazer uma massagem, seja qualquer tipo de massagem. Massagem tântrica é melhor ainda e melhor ainda se você fizer comigo. A Nara já aproveitando aqui, a Nara está aqui em É. Recife, até quando? Eu fico aqui, eu moro aqui, né? Ah, você mora aqui. Eu moro e atendo lá em Boa Viagem. Sim. Mas eu tô sempre viajando. Aí esse mês estou aqui em Recife, fico até segunda-feira, até o dia 13. E depois eu vou estar em Aracaju, provavelmente quando o podcast for ao ar, eu estarei lá em Aracaju assistindo. E o dia 28, a partir do dia 28 estou indo para Natal. E vou passar meu aniversário lá, na casa da minha amiga lá, com a Joana, a Devária, que eu citei, né? Que ela foi minha mestra Sim. e hoje é minha grande amiga. E aí eu vou fazer os atendimentos lá no espaço dela, em Natal, e também aproveitar para passar meu aniversário, me divertir com as minhas amigas lá também. Interessante que você trouxe essa questão do aniversário, do escorpião, do signo. E aí me surgiu uma pergunta aqui. Eu sou um pouco Escorpianas. leigo também nesse assunto, mas eu já ouvi algumas pessoas falando essa questão do
dos signos, né? Sim. A relação com o parceiro, encontrar um parceiro, uma parceira que seja de um signo compatível. Falando um pouco das energias, isso tem realmente faz sentido? Tem a ver? Olha, eu não sou astróloga, mas eu estudo bastante, eu gosto, né, de ler bastante sobre horóscopo. E às vezes sim, sabe, e às vezes não. Às vezes até o mesmo signo dá muito. Tipo, eu Sim, sou sim. escorpiana e já experimentei relações com outros escorpianos, não foi boa. Fiquei traumatizada com escorpiano, né? Pelo menos os escorpianos que passaram na minha vida não foi legal. Foram muito tóxicos. Eu já ouvi, inclusive, isso de outras pessoas também. É, escorpião com escorpião, ou touro com touro. Já ouvi de pessoa, ai, pessoa do mesmo signo não dá porque são muito Muito parecidos. E parecido, um é. vai querer estar ali, né, ser mais que o outro, dominar. Eu sempre me dou melhor com signos, outros tipos de signos. E eu acho engraçado nesse contexto, porque eu venho de uma história que o meu pai e a minha mãe fazem aniversário no mesmo dia. São do mesmo signo, No possuem a mesma mesmo idade, nasceram dia, no que mesmo dia legal. exatamente. Olha, É, alma gêmea. é. Inclusive minha mãe já disse isso, não, ele é minha alma gêmea, tá, eu não vou. Gente, nasceram na mesma hora também? Não, nasceram em horários diferentes. Se eu não me engano, ela foi pela manhã, ele à noite, ou o Caramba, contrário. fazer aniversário junto já, né, É, comemora. Que lá em casa é uma legal. festa porque, inclusive, casaram também nessa mesma data. Então, dia 22 de Gente, setembro, lá em casa, é aniversário aniversário, dele, aniversário aniversário de dela e de casado. casamento. É uma festa. Cara, que lindo, que É, lindo. Parabéns. Que linda história. Essa história, assim, é bem inusitada. bem inusitado, Bem é. inusitada. É. Então, essa relação de signo varia, sabe? Tem gente que se dá muito bem com o que falam um inferno astral, né? Sim. E se dá bem, né? Tipo, eu já me dei muito bem com sagitarianos, que falam que não é bom. Já tive relacionamento longo com sagitariano e foi legal, foi leve. Uhum. Que sagitarianos são mais assim, são leves, né? É, enfim, sobre signo não dá para falar muito porque eu não sou Sim, sim, sim. dessa área. Mas falando assim um pouco da questão energética, como é que a gente pode, no momento que a gente está conhecendo alguém, já ir talvez entendendo alguns sinais, percebendo algumas coisas ali, existe isso, naquele momento sim, do primeiro contato? Primeiro contato dá. Eu já, nos primeiros contatos, eu já dou uma breve leitura ali, né, da pessoa. A leitura corporal, o olhar, Sim. né? Se a pessoa conversa olhando nos olhos. Já no primeiro contato, observar se, tipo, eu não gosto de homens muito machistas. Se o cara já faz um comentário machista ali no primeiro encontro, eu já dou uns passos atrás. E não vai ser boa relação, Sim. né? Eu já vejo, essa relação vai ser abusiva, entendeu? Por exemplo, conheci um rapaz e aí tá ficando e tal, e aí a gente sentados, estava eu, ele, mais uma colega, e aí tava passando as meninas, né, da festa, e ele começou a falar, ai, aquela menina com a bunda quase aparecendo, começou a criticar as roupas das meninas. Aí eu olhei assim pra ele, aí eu olhei pra minha amiga, aí minha amiga, né, sabe, já fez aquela olhada assim. Aí eu fiquei, rapaz, por que tu tá criticando as meninas? E ele começou com vários comentários machistas em relação às mulheres. Aí eu fiquei assim, não vai ter segundo encontro, não. Então, assim, sempre solta, a pessoa solta. Faça bastante perguntas, escute bastante e observa. A pessoa falou coisas que não te agradou, que pode mais na frente vir problemas, né? Então, já corta dali, entendeu? Porque às vezes a gente, não, impressão minha, e aí deixa rolar, e quando vai ver, poxa, lá no início a pessoa mostrou indícios, mostrou sinais, e Sim. eu não liguei, achei que era bobagem. Então é importante, sim, a gente prestar atenção nos sinais, nos comentários, né? Muito bom. Me vem aqui agora uma outra questão, outra pergunta. Mais uma vez a gente já saiu completamente do roteiro aqui. Mas eu não sei se você viu recentemente na internet, surgiu uma história de um rapaz, um casal, na verdade, Uhum. em que ele tinha, eu não lembro agora exatamente o nome da doença, mas ele tinha o corpo todo manchado. E aí quando houve a separação, houve o divórcio, automaticamente essas manchas começaram a sumir do corpo.
E aí associaram muito a questão do relacionamento em que ele vivia e que de fato ele vivia uma relação assim tosca, o relacionamento ele não era agradável, enfim. E em um momento aqui da nossa conversa você falou que essa questão ela também vai se refletindo no nosso corpo. A gente vai Sim, que eu falei, né, sentindo, das manchas. exatamente, é. Reflete bastante. Exatamente. Aí depois que ele se separou, as manchas Depois que começaram. separou, as manchas começaram a Ele sumir. ficou mais leve. Exatamente. Ele ganhou a liberdade dele e ele ficou mais leve. Porque não é só mulheres que vivem em relações abusivas, não. Tem muito homem aí vivendo em relação abusiva, né? Mulheres abusivas e tóxicas, tem muitas. E com certeza isso aí foi uma liberdade para ele. E o corpo dele estava o tempo todo ali dentro daquela relação, e o corpo dele avisando, não estou bem, né? A alma gritando, porque o nosso corpo ele fala de vários sinais, né? O dele foi as manchas, né? Tem Sim. pessoas que cai muito cabelo, aí toma um monte de vitamina e não resolve, vai em médico e não resolve. Estresse é emocional, espiritual. E como é que a gente pode fazer nada para se proteger de tudo isso? Você já falou de algumas dicas aí que a Eu gente pode falei, das para dicas. recuperar, né, o mar, a natureza e tudo mais. Isso. Mas existe alguma questão assim, alguma forma que a gente pode durante o dia, algum ritual, alguma coisa que a gente pode fazer de fato para proteção mesmo? Olha, a gente também tem que ter cuidado com tem um ambiente, né, eu sei que tem pessoas que trabalham em empresa que tem pessoas, né, que são muito negativas, Sim. mas dá para você se proteger sim, dessas negatividades dentro da empresa ou dentro da família, que família também, né, não tem muito, né, para onde Não correr. tem "Ai, como se afasta", fugir, né? fala: "Se afasta de pessoas negativas", aí: "Ai, minha mãe é negativa, o meu irmão", né. É. Mas dá sim para você se blindar, fazendo orações, se protegendo, pedindo para, né, proteger Uhum. seu campo. Cada pessoa dentro das suas crenças, né. Sim. Tem pessoas que gostam de pegar a Bíblia e ler, outras gostam de meditar, né. Eu que esse ano comecei a estudar Reiki, terapias energéticas, eu já comecei a me proteger de outra forma, como eu me protegia antes. Banhos energéticos, eu adoro fazer banhos energéticos de ervas, né, de manjericão, que mais? Tem no Sal Grosso eu só faço escalda-pés. Enfim, aí banho de ervas também para dar uma renovada ali, né. Meditação, passes de reiki, é legal. Você não sabe, vá, procure uma pessoa que, né, que aplica reiki, terapias energéticas, massagem. Dá para você se proteger. Antes de sair de casa, já faça oração, né, já para se proteger também contra o mal. É interessante que a gente vinha no caminho, e a gente conversava um pouco sobre isso, que geralmente quando a gente que sai de casa mais naquela pressa, naquela confusão mental e muita coisa para fazer, é justamente quando as coisas acontecem, né? Às vezes bate um carro, às vezes Eh, acontece alguma coisa ali, porque Nossa, sai naquela agonia e não para, né, para realmente se concentrar você e falou de uma coisa de bater carro, o que aconteceu. Eu sempre, quando eu vou viajar ou sair assim, eu peço, né, proteção, faço orações. E teve uma situação, eu e minhas amigas, a gente estava indo para um retiro xamânico, em Pium, pertinho de Natal, na Páscoa. Saímos no sábado de manhã, cedinho. E na estrada, eu lembro que eu fiz a minha oração interna, no silêncio. Mas a gente não orou todas juntas. Eram 4 mulheres no carro, né? Não oramos todas juntas. E na estrada lá, a gente conversando, batendo papo e música também rolando, né? E já chegando ali perto já saindo de João Pessoa, a estrada bem larga, tinha um caminhão do lado. Ele estava distante. De repente, esse caminhão já estava em cima do carro da minha amiga, em cima da nossa, gente. Ele veio assim, ó, empurrando o carro dela. Naquele momento eu pensei: "Vai capotar, morri", sabe. Foi um susto, assim, de segundos. Bateu a porta do carro, arrancou o retrovisor do carro dela, e a minha amiga, ela pensou muito rápido, ela foi muito rápida, ela tirou o carro dali. E depois a gente tentou ainda pegar, né, registrar pegar a placa, uhum, mas o caminhão estava tão rápido e ele estava assim, ó, em zigue-zague,
no meio da pista. A pista era bem larga. E a gente, cara, que louco! A minha amiga no susto, a minha amiga que estava atrás onde foi, né, ficou bem amassada a porta. Mas você machucou ou não? Não, foi só Sim, susto. sim. Minha amiga parou o carro, estacionou tinha um posto ali na BR. Descemos do carro para ver o prejuízo. Amassou bastante. Arrancou um pouquinho né? Quebrou o retrovisor dela. Sim. E aí, quando a gente entrou no carro, eu falei assim, meninas, não oramos antes de sair, né? Foi a primeira coisa que eu falei assim, não oramos. É mesmo. Vamos orar todas. Começamos a orar, Pai Nosso, e aí depois a Mônica puxou lá a oração do Anjo da Guarda, que é uma oração linda que ela fez do Anjo da Guarda, que, né, protege na frente, lado esquerdo, lado direito, atrás. Eu não lembro essa oração, mas ela fez uma oração tão linda do Anjo da Guarda. E eu falei para as meninas, olha, toda vez que a gente entrar num carro, vamos orar. Aí entramos, voltamos. E a Xamã mandando mensagem: cadê vocês? Estou esperando vocês para o almoço. A gente, não, estamos chegando. Quase aconteceu um acidentezinho aqui, mas a gente já está chegando. Aí quando a gente chegou lá, a gente contou para ela o que Sim. aconteceu, né? Ela esperou a gente lá com um banquete maravilhoso no almoço. E aí ficou essa lição, sabe? Aí toda vez que a gente entrava no carro, até para ir, vamos orar. Aí já vamos orar, A né? Até importância, né, a xamã até ela falou assim: vocês oraram antes de sair lá de Recife? A gente, não, a gente lembrou depois que o caminhão bateu. Aí ela, pois é, orar e prestar atenção também. O que que você estava fazendo? A gente estava conversando, batendo papo. Aí ela perguntou para minha amiga motorista: e você? Ah, estava conversando, né? Agora aqui. Ela, pois é, você estava distraída, presta atenção. pedir a proteção, mas também ter atenção no Isso, trânsito, né? pedir a proteção e prestar atenção, principalmente não, agora toda vez que eu passo de lado de ao lado de caminhão eu já fico tensa. E prestar atenção não ficar muito perto de caminhão na estrada, gente, que é tenso. Que a qualquer momento, porque assim, esses caminhoneiros, eles passam a noite em claro, não dormem, Isso. né? Tem muitos aí que dirigem sem dormir, várias noites sem dormir, É, toma rebite, né? é. Energético. Eu não sei se ele dormiu no volante. E eu sei que ele também não parou, que ele bateu no carro dela e continuou, e o carro e o caminhão lá. É. Enfim, a gente saiu do. Sim, Vamos voltar aqui para falar sobre o voltando. prazer e sexualidade. Antes da gente voltar para essa questão do prazer, da sexualidade, eu tenho mais uma pergunta. A gente começou a falar um pouquinho sobre a questão do reiki, né? E Uhum. para quem é leigo no assunto, explica um pouquinho o que é o reiki. O reiki, ele trabalha as energias para equilibrar energias do seu campo ali, vibracional, Uhum. né? E também os seus chakras. Eu trouxe até aqui, ó, né? Sim, Essa pode explicar para a gente aqui. plaquinha. Então, o reiki, ele vem para equilibrar o seu estado espiritual, sua alma, seu mental, suas emoções. E não tem toque, né? Às vezes pode acontecer leves toques em algumas regiões, mas a maior parte do reiki não tem toque, é uma imposição de mãos. O pessoal compara muito com passes do centro espírita, mas não tem nada a ver, assim, né? Mas eles fazem os passes. Já foi no Uhum. centro espírita? Não. Né? No centro espírita entra numa sala violeta, né? E eles fazem os passes espirituais ali. No reiki, a gente também faz uns passes. Todo reikiano se protege antes para poder entrar no seu campo. Eu não vou entrar no seu campo desprotegida, porque senão Sim. vou ser afetada também. Então, eu faço também o reiki em mim antes. E a gente usa os símbolos, né? Tipo, nível 1, o símbolo do Shokurei. Shokurei, 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 Shokurei. Que são essas voltinhas aqui. Ele parece uma nota musical. Uhum. E tem outros símbolos mais complicados, que vai se complicando mais a cada nível. Mas só esse símbolo aqui, realizado, que eu vou fazendo, né, no seu corpo e meditando ali, fazendo os passos, ele já é bem potente. Ele é muito poderoso. Ele é um símbolo de poder e proteção. Então, vou tomar água aqui. Eu nem fiz, né? Eu faço aqui, ó. Chocurei, 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 chocurei. Abençoada seja esta água
ela vai estar me nutrindo, né, nutrindo o meu corpo. Na comida também, né? Você também fazer uma oração ou um reiki na comida, no animal, na planta. As plantas, né? Plantas, elas têm vida, né, também. Sim. E como eu viajo muito, eu tenho algumas plantas que ficam na água e outras na terra. As da terra sofrem um pouquinho, uns dias sem água, né? Cheguei, minha plantinha estava morrendo. E aí eu fui experimentar, comecei a fazer reiki nela. Comecei a botar, colocar água nela, ela no solzinho, e comecei a fazer reiki. Dias depois eu fui acompanhando, ela começou a ficar verdinha de novo. As partes já estavam mortas, caíram, né? E ela começou a se reanimar, né? Porque eu também passei um pouquinho da minha energia ali para ela, conversei com ela. Bacana. Eu sou mãe de plantas também, né? Então, não julgue uma pessoa que estiver conversando com planta, com os animais, tá? Elas sentem. Sim. Conversei com a plantinha, né? Pedi desculpas a ela. E ela começou a se reanimar com o reiki. Então, assim, uma plantinha que estava morrendo, né? Se reanimou. Um animal que está doente, fazer um reiki nele. Uma colega mesmo estava desesperada com o cachorro dela muito doente, né? Tava, eu acho, com alguns parasitas. E levando, né, no veterinário. E ela colocou no grupo, que estava muito preocupada com o animal dela. E lá no grupo tem a minha professora de reiki. Aí eu falei, ô Monique, bora aí mandar um reiki para eu até esqueci o nome do cachorro dela. Vamos mandar um reiki para ele? Ela, sim, sim. Aí ela, dá para mandar? Manda. A dona do cachorro, né? Manda aí um reiki para ele, por favor. Ela estava já chorando, né? Com medo de perder o cachorro dela. Aí foi mandado a energia. Que o reiki ele pode ser mandado à Era isso que eu ia te perguntar distância. agora. Eu posso fazer reiki à distância. E a terapia energética também, do fluxo energético supremo, também realizamos à distância. O que acontece? A gente pede para você, faz um trabalho de respiração consciente, respiração profunda. A gente esquece muito de respirar Sim. profundo, né? Parar e sentir o seu Eu já fiz corpo. algumas vezes aqui. Como você falou, eu já parei aqui, fiz a É, atenção e. isso, respirar. Então tem um trabalho de respiração, a pessoa se desligar, entendeu? Se quiser visualizar cores, luzes ali, né, invadindo o seu corpo, é também recomendado. E aí começa a, a sessão, né? À distância. Está online ali, mas eu estou conectada com você, né? Ali no celular, estou conectada com você, você está conectado comigo também. Você está na intenção de receber. Então você vai sentir, né? Então é importante isso, porque tem gente, não acredito nisso, então não faça, não vá, só faz quem acredita. Mesmo, tem gente que até mesmo duvidando um pouquinho vai experimentar, É preciso estar mas aberto, você né, já pra está experiência. aberto, isso mesmo duvidando, né? A hipnose também, né? A pessoa só é hipnotizada se ela se permitir. Sim. Deixa, já tentaram me hipnotizar, não funcionou, porque você não se permitiu, seu campo estava fechado. Tem E muito. eu tenho algumas experiências, inclusive, de às vezes, claro que é num nível bem diferente, mas às Uhum. vezes você está pensando em alguém, aquela chega de repente chega uma mensagem daquela pessoa, né? E é essa troca que há, às vezes, à distância de fato, né? Eu tenho um amigo, Sim. por exemplo, que está na Europa Hum. e de vez em quando acontece, comumente acontece, inclusive, de ele estar passando por um momento lá, tá um pouco triste, daqui a veja quilômetros de distância, eu pensar, eu sentir, eu vou mandar uma mensagem para ele, ó, tá Você tudo tá bem? bem, é. A gente sente. Porque você tá conectado ali, tem uma amizade com aquela pessoa. É engraçado, né, que quando você, tipo, manda uma mensagem, você tá bem aí, a outra pessoa, nossa, eu tava nesse exato momento pensando em você, ou nesse exato Exato. momento, né, estava passando por uma situação e precisava, né, de alguém aqui para me dar um apoio. Você pensar em alguém e ali, de repente, a pessoa apareceu te ligar. A Sim, transmissão ali do pensamento, né? As pessoas acreditam nas ondas do Wi-Fi, né? Várias ondas, né? O que acontece aqui, mas não acredita nessa frequência, nessa troca de energia, né? É, aí quando vê uma pessoa recebendo lá, ou tipo uma pessoa
se tremendo, se batendo e fala: "Ah, tá possuído". Tem vários vídeos aqui no meu Instagram, não sei se você viu, de pessoas que, até eu, né, também recebendo, né, passes energéticos, de sentir espasmos. Energeticamente, meu campo tá sentindo ali. E é normal a pessoa sentir arrepios, tremores, espasmos, né? Vontade de chorar ou gritar, porque está sendo trabalhado ali, né? Aquela Interessante. energia. E é bastante interessante isso. E aí tem gente que assiste assim, e vê, ah, tá possuído. Possuído tá tu aí, jogando rato no. É interessante essa questão porque às vezes a gente até passando, por exemplo, tá, sei lá, no shopping, passa por alguém de repente caminhando, até dentro de um shopping, por exemplo, né, e passa por alguém e a gente sente uma energia, um arrepio, sente aquela coisa, né? E é interessante essa questão toda da troca de energia que acontece, né? Isso. E também, tipo, ai, não fui com cara de fulano. A sua energia não Sim, bateu com a de perfeito, é. fulano, né? E até faz um esforço ali, a pessoa apresenta estar no meio da galera, você faz um esforço para fazer amizade, mas lá no Não fundo bate, não bateu. não bateu, né? Já aconteceu assim de não bater energia com uma pessoa, e eu ainda me esforcei, fiquei, ah, deve ser coisa da minha cabeça, mas depois eu vi que realmente não era uma pessoa para ter entrado na minha vida. Eu, já lá no início eu já tinha recebido o sinal, né? Essa pessoa não vai te fazer bem. E aí foi até a colega, não foi nem assim amizade, né? E aí depois eu percebi assim muita inveja. Você sente a inveja e o olho grande de longe. Sim, sim. Você sente. A gente E às vezes as sente. pessoas passam isso também, às vezes sem querer. Pequenos sinais ali, né? Numa Sim, conversa, como você falou, tá atento ao que a pessoa fala, ao que ela observa, ao que ela comenta, né? isso. Você vai percebendo isso. Exatamente. E o nosso corpo também, tipo, você começar a bocejar muito diante de uma pessoa que está só reclamando ou tá com a energia muito negativa. O seu corpo, ele tá ali jogando para fora. O bocejo, né? Através do Hum, bocejo, ele tá ali se limpando, né? entendi. Se renovando. Nos meus atendimentos, mesmo em alguns atendimentos, quando eu estou fazendo a sessão, eu começo a bocejar muito, porque estou colocando ali para fora. Entendi. Interessante que a gente vai aprendendo aqui também no Lendário Cast. Sim. Nara, hoje em dia a gente percebe que as pessoas elas estão, a gente falou um pouco da questão da pandemia, né? E quantas pessoas hoje em dia elas estão até desconectadas de si mesmo e nesse interesse, inclusive, por buscar bem-estar, qualidade de vida. E a gente percebe que é uma demanda que ela vem crescendo, né? As pessoas, de fato, hoje, algumas já se deram conta de que precisam, outras ainda não se deram conta, mas existe um caminho que a pessoa pode fazer para buscar essa qualidade, essa melhora. Sim, claro, através das terapias, né? E hoje em dia também, como você falou, as pessoas andam muito desconectadas de si mesmas. Muitas pessoas perdidas que não sabem nem quem ela é, o que realmente ela gosta. E aí elas buscam, né, as terapias para poder sim encontrar quem realmente eu sou, o que eu quero da minha vida. Eu sempre começo uma coisa, não termino e vou para outra. Tem pessoas que estão sempre abrindo negócio, fechando negócio, entrando no negócio novo, abrindo e fechando e não conclui, não vai adiante, não insiste, né? Tem gente que está sempre nisso porque está perdido, ainda não se encontrou. Não se encontrou em si, não se encontrou profissionalmente também, emocionalmente, em tudo. E aí o que acontece? Essas pessoas elas precisam de uma pausa, parar, respirar, se conectar. E aí que vem, né, as terapias e também as imersões, as vivências que estão crescendo muito, as vivências em grupo, né, os retiros. Que inclusive você vai estar fazendo um aqui em Recife, não é isso? Sim, é dia 15 e 16 de novembro, na Casa 103, em Casa Forte, irá acontecer o Renascimento Energético, com um convidado super especial que é o Andrei Ishi. Ele vem lá de São Paulo, especialmente para ministrar o renascimento energético aqui em Recife pela primeira vez, né? E ele está super empolgado. Ele é um renascentista assim muito experiente, já realizou mais de 50 imersões, retiros, vivências relacionadas, né, a isso, né, o renascimento Sim. energético das pessoas para elas se encontrarem. E serão 2 dias de imersão transformadora e eu convido você que
quer se conectar mais, entrar em contato consigo mesmo, se desligar, dar uma pausa, transformar sua vida. Você anda perdido, né? Ansiedade, depressão, está sofrendo por alguma coisa, ou se está bem mesmo, pessoas que até estão sempre buscando estar em retiros e imersões. Esse retiro, esse renascimento é para você. Tá? As inscrições estão abertas, já estamos iniciando hoje o segundo lote, até o dia 10 foi o primeiro lote, do dia 11 em diante, o segundo lote, e estamos facilitando também as parcelas. Para quem quer fazer parte, pode dar uma parcela no Pix ou no cartão. Se você não quiser participar dos 2 dias, você pode participar do sábado ou no domingo. No domingo vai ter imersão no gelo. Já ouviu falar? Imersão no gelo. O Andrei Isch, ele vai estar trazendo também na bagagem dele, né, para realizar essa imersão no gelo aqui também. Então, assim, a gente está com uma programação maravilhosa e as vagas são limitadas, até porque o espaço lá também é limitado, né? Não pode Sim. mais do que 20 pessoas e estamos abrindo vaga para 16 pessoas, né? Não queremos encher muito, né? 16 pessoas o suficiente para estar ali fazendo, né? Para estar ministrando. E é interessante que é network também, né? Você vai conhecendo outras Faz um pessoas. network também, há muito empresário, pessoas de várias áreas ali, entendeu? Sim. Pessoas que se conectam, que fazem amizade, dali nascem grandes amizades também. Eu já fui para retiros que dali nasceram grandes amizades. E até eu, conheci Mari Dornelas, que foi, depois virou minha mentora. Conheci ela em um retiro de mulheres. Olha aí. Outras mulheres também que eu conheci em retiros, assim, é maravilhoso, porque você também faz amizade com pessoas que também estão conectadas, estão abertas, né, ali, procurando Sim. autoconhecimento. E você se encontra ali com pessoas que estão também vibrando na mesma Perfeito, energia, perfeito. né. Então, as imersões elas vieram para te salvar, né, dessa loucura aí, se desligar desse mundo, dessa correria toda. Muito bom. Para a gente finalizar, que a gente já, inclusive, já ultrapassou um pouco o tempo aqui do nosso episódio. Ontem eu lancei, né, quando a gente divulgou, um caixinha de perguntas e surgiram algumas perguntas. E aí, Hum. de modo bem rápido aqui, só para a gente ir sanando aqui algumas dúvidas. Uma das perguntas que surgiu foi: atividade física ajuda na libido? Ajuda bastante. Pratiquem. É uma coisa que realmente, ainda bem que veio essa pergunta aí, que eu não citei. Mas a atividade física ajuda muito, principalmente quando você está exercitando as partes inferiores, né? O quadril também. Dança é maravilhoso. Mulher, quer aumentar a sua libido? Faça dança. Pratique bastante alongamentos corporais, alongue bastante seu quadril, malhe mesmo as pernas. E eu curioso que eu já escutei, eu acho que você já deve ter visto vídeos aí de mulheres que sentem prazer, orgasmo praticando exercício físico, tipo aquele exercício de abrir e fechar, né, a Sim. abdutora, a elevação pélvica também. Uma mulher que tem também já, né, assim, a energia sexual alta, ela sente também. Um dia desses eu estava fazendo exercício em casa, ainda bem que eu estava em casa, e fazendo elevação pélvica, né, e também malhando as pernas. E eu comecei a sentir espasmos no meu corpo. Eu, opa, o que que é isso aqui? Interessante, Sabe? É essa eu não conhecia libido, ainda. é a libido, entendeu? Quando eu faço essas imersões, esses encontros, eu coloco sempre eles para mexer no corpo, para Hum, se abrir, né? muito bom. Porque ficar só com o corpo rígido, pessoa que não malha, não treina, não mexe o corpo, fica com o seu corpo rígido, duro, a sua libido vai cair. Precisa movimentar. Se É for uma fazer chave aí para exercício, aumentar a libido, movimento. esporte, movimente seu corpo. Muito bom. Uma outra pergunta aqui é: por que dizem que o vinho é um Viagra natural para a Hum. mulher? As perguntas estão bem aquecidas aqui. Já postei sobre isso, inclusive, sobre vinho. Já fiz
um evento afrodisíacas que incluía um sommelier, né? Eh, e a gente degustava ali vinhos, conversava sobre sexualidade, enquanto, né, elas iam tomando vinho e se abrindo mais. Sim, E sim, ele dá, assim, aquele foguinho, né. Diz que entendi. quando a mulher começa a tomar vinho, as pernas começam a se abrir. Ele realmente, ele aumenta, assim, né, um fogo. Então não é só uma questão Aí cultural, europeia de sair para jantar e tomar um vinho, é realmente uma questão fisiológica. é que ele dá uma esquentadinha, né, o Entendi. vinho, bebidas quentes, né, também, tem homens que gostam muito de beber uísque, Sim. o uísque também ele dá aquela esquentada, mas sempre com moderação, gente, não vai encher a cara também, porque se encher a cara, ficar bêbado, aí não vai nem Não vai aproveitar, fazer nada, não é. vai fazer nada, não vai aproveitar, vai cair ali e dormir, né. Então, com moderação, viu que já pegou, já ficou legal ali, dá uma parada, né. Sim. O problema é que a gente se empolga, né, e vai bebendo, bebendo. É, é. Outra pergunta que surgiu aqui. Jogador que beija o gramado antes da partida tem mais chance de dar orgasmo para ela? Ah, gostei da Foi do criativo, trocadilho, né? gostei. Sim, é importante beijar o gramado. Antes de Mas entrar em campo, né, fazer reconhecer não só ali beijar o gramado, como também explorar ali, né, outras zonas, né, ali em do estádio, vamos dizer volta, né, o assim, né? estádio, já que estamos falando de gramado, vamos entrar aqui no estádio todo, né, dar uma olhadinha ali, explora bastante, né, beija também o estádio todo, né, começando os pés e tal, explora tudo, porque acham que preliminar é isso, né, é só o oral, né, mas não, Como ah, você falou, o começa corpo bem. todo ele pode ser explorado e dá prazer, né? Preliminar começa bem antes, no encontro, na conversa ali, já está Sim, tendo preliminar, é verdade. né. O como você está tratando ela, como é que foi o encontro, se você é casado, como é que foi o dia, passou o dia, tratou bem sua esposa o dia todo, tratou ela Perfeito. mal pela manhã, aí chega à noite quer bora, né, aí ela tá chateada com aquela situação que aconteceu pela manhã ou dias atrás, que mulher assim nem guarda. Então, assim, tem que também as preliminares elas acontecem bem antes com o tratamento, como você está tratando ela, né. Se foi gentil, cavalheiro, isso é importante. Muito bom. E saber beijar bem esse gramado aí, né, saber onde fica o ponto certo, o botãozinho. Uma outra pergunta que surgiu aqui sobre o uso de brinquedos, né? O uso de brinquedos sexuais pode melhorar o relacionamento? Sim, sim, eu até aconselho. Quando eu dou aula para casais, eu coloco uns brinquedinhos à mostra. Tem gente que nunca usou, né. Uhum. E pergunto antes: "Vocês costumam usar, já usaram? Se nunca usaram, têm curiosidade, querem testar?", né. E sim, é legal incluir um brinquedinho ali, né. Tem homens que sentem ciúmes de vibrador, tu acredita? Acredito. Tem homem que sente ciúmes de vibrador. E aí a mulher, ou ela usa escondida, sabe, porque se usar na frente do "Não, pra que isso? Eu sou suficiente pra você, não É uma sensação precisa de de". posse, né? Muito grande, né? Com ciúmes do vibrador, É, o vibrador pode ser seu grande aliado. Se você não está conseguindo satisfazer ela lá, coloca um vibrador, né, faz um oral, depois um vibrador, e aí vai alternando, porque nós mulheres demoramos mais, né, para ficar, realmente excitadas, molhadas. Então precisa é que nem a lenha, né, precisa aquecer ali a lenha. Homem não, homem é que nem micro-ondas. 3 minutos, né? Homem esquentou e tá gostou. Aí mulher não, mulher depois que você acender a lenha, meu filho, dura o dia todo, né, dura horas aí, então, tem A que ter importância de paci saber acender a lenha para poder, né, e ter aguentar, churrasco o né. dia todo, né? É, ter churrasco o dia todo. E aí se você não aguentar, aí você tem que fazer alguma coisa, tem que, né, um brinquedinho ajuda. Sim, Tem homens que gostam muito, né, de fazer um oral, então explora bastante no oral, no corpo dela, uma massagenzinha, mesmo que você não saiba fazer massagem, mas pelo menos uma massagem suave, passa um óleozinho ali ou uma sensorial,
Você que tem barba, esfrega sua barba no corpo dela. Uhum. E a importância Entendeu? de conversar sobre isso, Criatividade, né? Como conversar. você falou, o diálogo, entender o que que a Se pessoa você gosta, quer, né? podemos Exato, é. incluir. Olha, tem esse vibrador. Entra no site, pesquisa os vibradores. O que que você acha de experimentar isso aqui? Exatamente. Né? Esse brinquedinho, ou um gelzinho. Ah, não quero vibrador. Um gelzinho que esquenta. Um colar de pérolas para passear ali no corpo. Sim. Nara, mais uma pergunta aqui. O que Sim, influencia a qualidade do orgasmo? É físico, psicológico ou ambos? ambos. Ambos. Influencia tudo a qualidade do orgasmo. O autoconhecimento, em primeiro lugar, né? Você precisa ter um autoconhecimento para poder chegar, né, ao orgasmo. Tem pessoas que têm mais dificuldades, né? E aí procuram uma massagem tântrica para sentir esse orgasmo, né? Que tanto, eu quero sentir, as minhas amigas falam tanto e eu nunca senti isso. E aí, através da massagem, com várias sessões, tem mulheres que têm a libido mesmo, zero libido, então ela precisa de várias sessões de uma massagem tântrica com uma boa profissional, porque tem muitos profissionais aí, agora entrando, né, na massagem Uhum. tântrica, tem muitos profissionais aí que dizem entender de massagem tântrica, mas não fazem mais do que bater uma punheta. Bater uma punheta e massagear ali o genital, entendeu? Mas não sabem como ajudar aquela cliente a aumentar a libido, a ter um acompanhamento. Aquele cliente que também, né, homens também que estão tomando remédio e também estão com zero libido. O que que eu posso fazer com esse paciente? O que que eu posso fazer para ele melhorar? Aí vai precisar de várias sessões e um acompanhamento e trabalho de respiração. Eu coloco muito meus clientes para respirar. Então, a respiração, estar presente no seu corpo, vai te ajudar a chegar ao orgasmo que você tanto procura. Tem muitas pessoas que acham que já teve ou não sabe, não tem certeza, né, do orgasmo. Que o orgasmo é diferente daquela gozadinha. Ah, gozei, né? Senti orgasmo. Não, o orgasmo é diferente. O orgasmo são vários picos ali. Tem pessoas que sentem mais intenso e outras é muito rápido, né? E aí vem com aquela ejaculação, né, que Uhum. é a mulher solta, né, ejaculação que também chamam de squirt, mas é a ejaculação feminina, que é aquele um jato, Sim. né, que solta, que elas acham que vai fazer xixi. Mas é incrível quando sente o orgasmo e solta essa ejaculação também. São raras as mulheres que conseguem, né, esse fenômeno. E assim, então, o autoconhecimento é importante, você ter autoconhecimento do seu corpo. Quer saber como ter esse autoconhecimento? Não sabe o que é o orgasmo, não sabe como explorar seu corpo? Me procura que eu vou te ensinar. Perfeito. Importante essa questão da respiração, porque o estado de presença, como você falou, né? Estado de Eu fiz presença. um curso de autoconhecimento também, inclusive, e que começou a dinâmica com a dinâmica de respiração. E eu percebi que ao longo do dia, nesse curso, a minha concentração ela foi completamente diferente. Somente por uma única mudança que foi a dinâmica de respiração no começo do dia. Então, de fato, como você trouxe aqui, até para atividade sexual, né? Respiração, concentração, estar presente ali, né? Exatamente, estar presente. Que aí, quando eu vou dar aula para homens, por exemplo, de massagem tântrica, eles ficam, será que eu vou aguentar? E não querer partir logo. Falei, calma, respira. Enquanto você estiver fazendo a massagem nela, respire fundo, se concentre no toque, na reação do corpo dela. E não tenha pressa já de partir para o gol, né? E tenha essa paciência. Eu falo muito para eles, tenham a paciência de explorar o corpo delas. Aí todos os, seja homem casado, solteiro, os solteiros estão me procurando bastante para aprender massagem tântrica, ainda bem. Né? E eles, depois que eles aprenderam, nossa, eu recebo uns feedbacks aqui que eu fico tão feliz que, nossa, a qualidade do sexo deles melhora muito, melhora muito. E eu falo para eles também, olha, tem responsabilidade emocional, porque não é todo homem que sabe explorar o corpo de uma mulher e você vai sair daqui sabendo tudo, como Muito bom. explorar o corpo dela, como se controlar também.
ter o autocontrole é super importante, né. E aí eles passam feedbacks, assim, maravilhosos. Até os caras que eram muito pegador, que saía pegando todo fim de semana, toda semana estava com mulheres diferentes. Depois acabou encontrando uma parceira e Olha aí, tá com coisa boa. relacionamento. E aí quando inclusive um aluno, né, lá de Aracaju. E aí ele tá com essa pessoa e depois ele me convidou para atender os 2 juntos. E eu fiz uma ativação energética de magia sexual nos 2, que foi incrível, foi muito potente. Então, assim, é muito legal isso, que aí depois que, eles trazem elas também para esse mundo tântrico, assim como as mulheres também que entram no mundo tântrico, elas: "Ah, Nara, comecei a namorar, quero que ele conheça a massagem tântrica. Vou levar ele aí para você atender, ou você me ensina, eu faço nele". Querem também que o parceiro conheça. É super importante, muda muito a relação sexual, melhora muito, muito, muito. E é interessante que qualidade, aliás, quantidade não é qualidade, né? Quantidade Não não é. adianta ter uma atividade sexual vasta, mas não ser aquela atividade, né, prazerosa para É, ambos, com exatamente, qualidade. exatamente. Não precisa ser demorada, né, mas mesmo que seja rápida, mas com qualidade e presença, E aí né. quem quer procurar, quem quer aprender um pouco mais sobre isso, já procura a Sim, Nara, dou segue a Nara na rede cursos. social. Qual é o Instagram da Nara? Nara.terapias. Pronto. Tem mais algum outro canal que as pessoas podem procurar, as que estão ouvindo aqui agora, gente? Não, então, o O Instagram, né? Nara.terapias Vai encontrar tudo vai me lá. encontrar, tem meu contato também. Nara, muito obrigado pela sua presença aqui. Para mim foi um episódio excelente. A gente, inclusive, ultrapassou o tempo aqui algumas Ah, vezes. é verdade. A conversa estava realmente muito boa. Que Muito bom, muito obrigado pela sua. obrigada, estou muito feliz em ter participado também. Que bom, estamos muito felizes e quem sabe voltar outras vezes também para outros assuntos, outras conversas também, né? Sim, com certeza. E você que está nos acompanhando, eu te espero no próximo episódio. Ainda tem muita gente bacana para a gente conversar aqui, para a gente entrevistar, muito papo interessante. Então, vejo lá. Tchau, tchau. Histórias reais, energia no alto. Mente aberta que o papo é de impacto. Ideia que move, que faz pensar. É o lendário que chegou pra te inspirar. Lendário Casti, lendário Casti, lendário Casti, lendário Casti. Papo é de impacto. Lendário Casti, papo é de impacto. Lendário Casti, lendário Casti.